cantando a proteção de Deus em nome do povo paraense. Convidando para falar no pequeno expediente a deputada Maria do Carmo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos deputados e deputada Andréa, que já encontram-se aqui nesta Casa de Leis, para começarmos mais um dia de trabalho, nesta quarta-feira. E aqui hoje eu quero repercutir com vocês algumas coisas que eu considero muito importantes. A primeira delas, eu quero agradecer ao governador Helder Barbalho, que hoje vai até Santarém para inaugurar o Centro de Convenções Sebastião Tapajós. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era prefeita de Santarém, quando foi inaugurado aqui em Belém o Centro de Convenções, o hangar Centro de Convenções, antes dele existiam aqui uns pavilhões, que eu acho que vocês lembram, que era exatamente para que se fizessem os grandes encontros, deputado Dirceu, aqui em Belém. Quando inaugurou o Centro de Convenções, o hangar, o então governador mandou um desses grandes galpões, que era com ar-condicionado, muito bons, para Santarém. E durante mais de 10 anos, foi esse espaço que recebeu as feiras do livro, que eu agora faço um apelo que seja feito em Santarém. Os grandes eventos na cidade foram feitos lá. Infelizmente, alguns meses atrás, pegou fogo. Até hoje está um esqueleto lá horrível, porque não pode tirar, segundo informações oficiais, porque precisa fazer uma perícia que já tem quase 6 meses. Então, aquele nosso espaço não mais existe, está lá em ferros contorcidos dentro do parque da cidade. E o governador hoje compensa Santarém ao entregar este grandioso espaço. Se o outro não tivesse pegado fogo, provavelmente o governador mandaria para Monte Alegre, mandaria para Alenquer, para um dos municípios que iriam precisar. Mas, infelizmente, ele queimou todo, pegou fogo e está lá só o esqueleto. Mas hoje o que eu quero aqui é dizer para vocês da importância desse centro de convenções, porque coloca Santarém na rota dos grandes encontros de natureza nacional e internacional. Agora, Santarém já tem um espaço, a partir de hoje, que vai poder receber todas as convenções do Brasil, dos mais variados segmentos, da parte dos empresários, dos movimentos sociais, das instituições que encontram-se sempre. Não vai mais ter nenhuma desculpa, digamos assim, para que não seja feito um evento grandioso em Santarém, porque nós teremos agora esse espaço. Então, eu quero aqui repercutir, primeiro, a importância desse momento, ao ver o governo do Estado entregar um centro de convenções dignos do povo do Baixo Amazonas e colocar Santarém na rota dos grandes eventos em questão de turismo, comércio, do empresariado, que vai poder ali encontrar-se a nível nacional e internacional e vai movimentar a cidade, a região, do ponto de vista econômico. A outra questão é o homenageado Sebastião Tapajós, que empresta o seu nome para esse centro de convenções. O Sebastião Tapajós é um dos ícones da cultura
não só de Santarém, mas do Brasil, porque durante muitos e muitos anos, na década de 80, nas décadas de 90, era o Sebastião Tapajós que levava o nome do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, para o Oriente, para o Japão, para tudo quanto é lugar. Era ele que levava, através dos seus acordes ao violão, a nossa cultura, a nossa imagem do nosso país, com grande responsabilidade, com grande, eu diria que fraternidade, uma pessoa extremamente fraterna. Quando ele se aposentou, ele voltou a morar em Santarém. Foi morar num espaço bonito, à beira do nosso querido rio Tapajós, aonde levou toda a sua família para Santarém. E lá, através dessa sua estadia, ele emprestou o seu nome também só para concluir, senhor presidente, ele também emprestou o seu nome para que pudesse contribuir com a cultura. Senhor presidente, quando ele pôde, então, bom dia, deputado, quando ele pôde, a partir de então, contribuir com as escolas municipais, com as escolas estaduais, ele criou um grupo onde ele continuava viajando no Brasil, apresentando-se, inclusive, aqui, várias vezes, em Manaus, no Teatro Amazonas, no Teatro da Paz. Então, Sebastião Tapajós, que infelizmente, nos deixou há cerca de 2, 3 anos atrás, e hoje existe o Instituto Sebastião Tapajós em Santarém. Ele foi um grande homem, um grande nome, foi um ícone da nossa história cultural, das nossas raízes, da nossa cultura tão tapajônica e que reflete, a partir de hoje, no Brasil inteiro. A partir de hoje, todos os que vierem para o Centro de Convenções haverão de conhecer Sebastião Tapajós e a sua história. Muito obrigada, senhor governador. Estaremos lá, se Deus quiser, Obrigado, deputada Maria do Carmo. Eu convido o deputado Dirceu Tenkaten a se pronunciar no pequeno expediente. Bom dia, nobre presidente, deputado Chicão. Bom dia aos nobres pares, nossas deputadas, deputados. Bom dia a todos os servidores aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E aos que nos acompanham através dos nossos canais de comunicação, nessa sessão ordinária, véspera de um feriado prolongado, todos os paraenses aí na expectativa de termos aí, após um longo período, novamente, a presença da Seleção Brasileira de Futebol, que já está na nossa capital, e irá jogar na próxima sexta-feira, numa data oficial da FIFA, pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia. Isso é importante, eu acho que isso mexe, com o brio do paraense. A gente que tem um belíssimo estádio, o Mangueirão, que foi completamente reformado, um estádio maravilhoso, digno de ser palco de uma apresentação. Deputado Dirceu, terminou o horário do pequeno expediente, mas a mesa me orienta que Vossa Excelência, Vossa Excelência é o deputado inscrito pela ordem de liderança, o segundo parlamentar. Portanto, eu vou pedir a compreensão da deputada Maria do Carmo para que a gente possa fazer esta inversão e Vossa Excelência continue o seu pronunciamento já usando o tempo da liderança do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, presidente. Vou falar pela liderança do PT e, logo após, a nossa querida deputada Maria do Carmo vai fazer o pronunciamento como a nossa vice-líder do governo, Então, eu estava comemorando esse momento importante que nós vamos viver na sexta-feira, Acho que o Pará tem sentido, deputado Torrinho, os efeitos dessas agendas, A gente tem conseguido atrair para cá muitos turistas, pessoas que têm vindo aqui buscar novas prospecções de negócios também, visando todo esse calendário
positivo que nós temos pela frente, principalmente em virtude da COP30, que vai ser realizada aqui no território paraense no ano de 2025. Mas eu queria aqui repercutir um momento importante que nós vivemos aqui nesse parlamento no final do mês passado, que foi a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Profissão Farmacêutica. Nós tivemos a felicidade de sermos acionados pelo Conselho Federal de Farmácia, através do Dr. Walter, que trouxe esse movimento nacional que o Conselho tem feito em vários estados da federação. E aqui, através da parceria com o deputado delegado Newton Neves, que é casado com uma farmacêutica e que é um apoiador dessa causa desde a época em que o mesmo era vereador da capital, nós criamos aqui uma frente parlamentar suprapartidária que tem a presença de vários colegas e fizemos um importante ato de instalação dessa frente. Contamos aqui com a presença de farmacêuticos e farmacêuticas que vieram, de várias regiões do estado para compartilhar esse momento que marcou o início dos trabalhos dessa frente. Então, agora nós vamos desenvolver um plano de trabalho, queremos visitar algumas mesorregiões estratégicas do estado do Pará para poder ouvir os profissionais farmacêuticos e a gente poder dialogar com o governo do estado na construção de políticas importantes para esse segmento, mas principalmente para nós fazermos uma interlocução com o Congresso Nacional. Afinal, é no Congresso Nacional que se define a pauta referente às profissões. E aí dizer que nós vivemos um bom momento em relação a isso, afinal, nós temos hoje a Comissão de Trabalho da Câmara Federal sendo presidida por um deputado paraense. O deputado Ayrton Faleiro é o atual presidente da Comissão de Trabalho da Câmara Federal e a gente sabe que por lá passam e passarão temas importantíssimos, como esse do piso da enfermagem e também esse do piso dos profissionais farmacêuticos. Então, a gente vai estar fazendo aí uma interlocução permanente através dessa frente parlamentar. Eu agradeço os pares, que me deram aí a oportunidade de presidir essa frente, mas agradeço principalmente os profissionais farmacêuticos pela confiança nessa Casa de Leis, para que a gente possa ajudar nas lutas e pautas da categoria. Para finalizar, quero aqui também repercutir o evento realizado pelo nosso mandato na última segunda-feira, véspera do Dia da Amazônia. Nós fizemos uma sessão especial alusiva ao Dia da Amazônia e também alusiva à Semana Estadual Bem Viver. Pudemos aqui contar com a participação de várias lideranças que trabalham com a pauta ambiental no estado do Pará, lideranças indígenas, pessoas que dedicam suas vidas ao enfrentamento às questões ambientais, à luta contra essa mudança climática que nós vivemos no mundo e que já faz com que nós tenhamos aí milhões de pessoas refugiadas climáticas por todo o território do nosso globo. Então foi um evento maravilhoso, tivemos a presença da ONU, com representação do Mauro Pereira, que veio do Rio de Janeiro, tivemos a visita do deputado estadual de Santa Catarina, o deputado Marquito, que faz um trabalho maravilhoso. Mais um minuto para o deputado Disseu. Com a pauta da agroecologia, inclusive o deputado compartilhou uma iniciativa que foi um projeto que ele aprovou no estado da Santa Catarina, que é um projeto que cria uma política estadual de compostagem. Então, acho que é algo que a gente precisa se aprofundar. Afinal, a gente vive um problema grave no que diz respeito
aos resíduos sólidos. Todos nós temos acompanhado o que está acontecendo ali em Marituba, em relação ao aterro sanitário, né? Nós temos uma dificuldade muito grande da região metropolitana encontrar uma solução para os seus resíduos sólidos, e eu acho que é fundamental a gente investir em projetos que possam fazer a devida destinação do material orgânico para a compostagem, para o seu reaproveitamento na produção de alimentos, na área da agricultura familiar como um todo. Então, eu quero... Obrigado, deputado Disseu. Eu convido, por ordem de inscrição e ainda no horário de liderança, a deputada Maria do Carmo. Alô? Alô? Senhor presidente, continuando a nossa fala de ainda há pouco, o governador, ele não vai hoje só para Santarém. Deputado Josué sabe disso, assim como o deputado Ângelo Ferrari. O governador, ele vai primeiro em Monte Alegre. E ele vai em Monte Alegre para uma agenda muito importante, deputados. Uma agenda que todos nós sabemos da importância. Agora que eu e Josué entramos na história com relação a esses municípios, outros deputados como o Ângelo já estavam antes e já fizeram essa briga de forma mais antiga. Mas hoje o governador começa uma obra que é de grande importância para a nossa região, deputado Josué, e em especial lá para Monte Alegre. Ele vai fazer a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação asfáltica da vicinal do Cuamba. Eu tenho para mim uma questão muito importante. Eu acho que um bom governo não é aquele que se preocupa só com grandes obras de infraestrutura. Um bom governo, ele faz um equilíbrio entre as grandes obras de infraestrutura, mas também uma atenção muito especial para as obras de cunho social. E acho que uma obra como essa, que a princípio você olhando, você a enxerga como uma obra de infraestrutura, ela também tem um viés social, porque ela vai servir para o escoamento da produção, ela vai servir para garantir o direito de ir e vir dos nossos meninos, dos nossos estudantes. Ela vai garantir a integração desta região, deputado Josué, porque a partir desse asfaltamento, as pessoas vão poder circular ali pela nossa região, que tem tanta carência, eu diria assim, de obras pavimentadas, e que está avançando essas obras agora com o governador e com o nosso secretário Adler. Então, eu quero novamente parabenizar o governador, porque ele chega à nossa região hoje com duas grandes obras. O nosso centro de convenções, que apesar de ser uma obra belíssima, muito grande, ela é uma obra que tem um cunho social muito importante e, ao mesmo tempo, uma obra de infraestrutura que vai servir para a integração da região do Baixo Amazonas, meu querido deputado Ângelo, que é um sonho nosso, de integrar também a Calha Norte. Assim como Santarém, a nossa região já teve, e que está só adormecido, aquela questão da criação do Tapajós, a região da Calha Norte se sente desprestigiada às vezes, porque como é muito distante, acha que não tem obras de infraestrutura, e está aqui uma demonstração clara do governador, o quanto ele se importa sim com essa região, que não tem motivo nenhum, quer dizer, até tem, eu tenho que respeitar os motivos históricos, mas que tem recebido investimentos por parte do governo do estado, e hoje está aí uma prova disso, com esse asfaltamento, que é um desejo, um sonho, né, do pessoal que mora ali naquela grande região. E para todos nós que circulamos lá,
para nós também vai ser muito importante, porque quando a gente quer ir rápido para lá, tem que ir de avião, e se tiver uma estrada boa, confortável, nós vamos também estar nessa estrada. Então, já concluiu o asfaltamento que vai de Monte Alegre para Prainha. Eles estão começando agora, deputado Ângelo, deputado Josué, já concluíram a pavimentação, estão começando a sinalização, porque, claro que vocês sabem que não basta asfaltar, tem que dar também as condições de segurança para quem nessas obras circula. E é outro viés social de uma obra de infraestrutura, que é cuidar das pessoas que vão andar por sobre essa via, é cuidar também da questão da segurança dos carros, dos grandes veículos que vão circular por essas PAs. Então, parabéns, governador, por isso, e eu deixo aqui um abraço e uma consideração muito grande por mais essa obra, que é uma conquista do povo do oeste do Pará, e em especial da calha norte da nossa região. Como nós estamos em plena semana da pátria, né, eu gostaria aqui de fazer alguns destaques que eu considero muito importante, além da conclusão do asfaltamento da PA 435. Mais um minuto para a deputada Maria O governo do estado do Pará ontem criou uma nova unidade de conservação integrada aqui na Amazônia. Vou debater isso na próxima semana. E, claro, aqui dizer do PIBão do Lula que vem aí, tá? O maior PIB da história do Brasil está vindo aí através do governo federal, e eu quero conversar com vocês a partir da semana que vem. Nunca antes da história desse país teve um PIB tão forte, um PIB tão grande, e que as redes sociais estão chamando de PIBão, né? E que a gente vai conversar com vocês sobre isso na semana que vem. Para finalizar, um 7 de setembro que festeja o nosso país, que festeja a nossa história, que festeja através das escolas, das nossas crianças e jovens, que vão estar de forma muito orgulhosa nas avenidas de todas as grandes cidades e pequenas também do nosso Pará. Aí eu quero parabenizar o nosso país, que graças a Deus conseguiu dar Obrigado, deputada Maria do Carmo. Se eu somar os tempos de 1 minuto da deputada Maria do Carmo durante as sessões, ela tem um outro pronunciamento. Eu convido o deputado Josué Paiva a se pronunciar no horário de liderança da casa. Senhor presidente, em seu nome, cumprimento a mesa. Também cumprimento a todos os deputados já presentes na casa, aos nossos funcionários e os nossos amigos que estão participando aqui na nossa plenária especial, para que possamos ouvir, mas também dar nossa participação nesta sessão. E é com satisfação que dei entrada hoje nesta Casa de Leis a uma moção para requerer que a Secretaria de Estado de Educação do Pará, SEDUC, execute a construção de uma unidade escolar na comunidade Murumuru, no município de Monte Alegre, conforme processo já em andamento naquela Secretaria de Educação de Estado. Ressalto que a referida construção daquela escola na comunidade Murumuru irá resgatar a dignidade de cerca de 1.000 alunos que desde 2002 são atendidos pelos órgãos de ensino, mas sem as devidas condições mínimas para um adequado aprendizado. Informo ainda que durante todo esse tempo a comunidade estudantil tem utilizado barracões e também utiliza algumas dependências de outros locais cedidos, o que vem de encontro com a visão social do nosso governador Helder Barbalho, que vem investindo em boas escolas em todo o estado do Pará. Ressaltar que hoje eu estarei acompanhando o nosso governador no município de Monte Alegre, como as palavras da deputada que me antecedeu aqui, Maria do Carmo,
nós estaremos, o nosso governador, o Estado estará dando ordem de serviço para que seja iniciada a tão sonhada, esperada obra do ramal do Cuamba, a pavimentação que irá ligar a nossa região da Calha Norte, ligando o município de Alenquer com o município de Monte Alegre, e assim podendo dar condições melhor para toda a nossa região daquela área. E também nesta mesma comunidade onde vamos estar hoje neste evento, dando a ordem de serviço dessa tão esperada obra, nós temos uma necessidade que não é de hoje, já se faz mais de 20 anos que nós necessitamos de uma escola. Eu sei que por todos esses anos foi dado tratativa, inclusive existe uma escola iniciada lá, que por muitos anos foi parada, um processo judicial existe sobre aquela obra. A obra era executada pelo município, um convênio com o Estado, e, no entanto, esta obra lá ficou parada ao longo de muitos anos. Os deputados aqui, ao inserir no orçamento, já apresentaram em outros anos, para que se pudesse dar agilidade e condições para ser executada esta obra. Infelizmente, até hoje, não foi dada, mas eu sei que a nova equipe da SEDUC, eu já fui para um diálogo este ano, e eles estão lá acelerando para que se possa ainda este ano tomar as devidas condições para que esta escola possa ser dada início ali no Murumuru. E eu hoje, como representante daquela região, representante daquele município, o deputado estadual mais votado do município de Monte Alegre, venho a esta casa requerer, através de uma moção, para se complementar ali ao processo, para pedir agilidade, e colocarei todo o meu mandato para que se possa se somar, e em caráter de urgência, se for necessário, vamos estar disponibilizando das emendas que tenho, para que aquela escola ainda este ano se tome providência e assim possa dar início naquela obra, para dar dignidade aos nossos alunos ali da região de Monte Alegre, daquela área do Murumuru e toda aquela grande região. Assim, estaremos aqui empenhados para que esta obra e outras obras que venham beneficiar a nossa população possam ser agilizadas. Peço que continuemos firmes neste propósito de lutar em prol daqueles que mais precisam no estado do Pará, e que Deus nos abençoe. Obrigado, deputado José Paiva. Eu convido o deputado Ângelo Ferrari a se pronunciar. Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados que se encontram nesta casa. Senhor presidente, hoje é um dia muito importante para nós que habitamos e vivemos na Calha Norte. Hoje vai ser assinado a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica do ramal conhecido como Cuamba, que já foi, aqui nesta casa, transformado numa PA, através de um projeto de lei. Senhor presidente, em 1998, junto com alguns amigos, deputada Maria do Carmo, saímos de Oriximiná de moto para fazer trilha no Cuamba. Então, eu conheço a realidade, sei da importância que é esse asfaltamento para a nossa região. Este que é um pleito nosso de muitos anos, que eu venho cobrando, compromisso de campanha assumido com as comunidades do Vai Quem Quer, ali da região toda, que vai ser beneficiada. Tenho certeza que este é apenas mais um passo do governo do Estado, que logo, logo estará com certeza também completando a PA 254, que é para interligar Óbidos, a Alenquer, a Monte Alegre.
ao término deste asfaltamento, vai ficar faltando aproximadamente 120 quilômetros para se completar esta grande obra que vai ser a interligação entre os municípios de Oriximiná, de Óbidos, de Alenquer, Monte Alegre e Santarém, até o Porto de Itapará. Então, hoje estaremos reunidos no Murumuru, em Monte Alegre, junto com as comunidades, junto com o povo da Calha Norte, que será de suma importância para a nossa região. Este realmente é um progresso chegando e devemos muito agradecer ao governador Helder, que tem olhado com carinho e tem atendido o nosso pleito, o pleito do povo, que tanto padece, na época do verão, com a poeira, e na época do inverno, com atoleiros, que só trazem prejuízo para o povo daquelas comunidades, para o povo dos municípios de Óbidos, de Alenquer, Oriximiná e região. Então, estou muito satisfeito, muito feliz, e digo mais, nenhum governador na história do Pará olhou com tanto carinho para a nossa região da Calha Norte. Então, a gente só tem a agradecer, e eu tenho certeza que logo, logo, essa outra parte que está faltando, a gente vai conseguir realizar junto com o governador Helder Barbalho. Só isso, senhor presidente. Ainda no horário de lideranças da casa, eu convido o líder do PSDB, ou da frente, do bloco da frente parlamentar, isso, né, deputado Eric? Frente parlamentar, cidadania, Federação, Cidadania e PSDB, deputado Eric Monteiro. Bom dia a todos. Agradecer ao nosso presidente, Chicão, agradecer a todos os parlamentares aqui presentes, as pessoas que estão na galeria, que sempre prestigiam aqui a sessão da Assembleia, e dizer que, continuando a prestação de contas do nosso mandato, ontem eu recebi no meu gabinete o meu amigo Jaime, prefeito de Óbidos, que veio aqui me colocar a par da situação que o nosso município de Óbidos vive. E eu fiquei muito satisfeito, deputados, que hoje saiu uma pesquisa e eu posso ver ali os nossos prefeitos que compõem a nossa base, doutor Daniel de Ananindeua, prefeito de Jaime de Óbidos, nosso prefeito Pio X, lá de São Miguel do Guamá, prefeito muito bem avaliado, está entre os prefeitos mais bem avaliados do estado do Pará. E a gente fica muito satisfeito, alegre, e dizer à população de Óbidos que, junto com o governador do estado, Helder Barbalho, nós conseguimos uma emenda parlamentar de R$1 milhão para revitalizar a Praça de Santa Terezinha, lá em Óbidos, aquele município que me deu a graça de ser o deputado estadual mais votado. E a gente, em breve, estará aí em Óbidos assinando, junto com o governador, junto com o nosso prefeito, junto com a nossa primeira-dama, Alice, o início dessa obra. Tão logo se conclua, se faça o convênio, né? E a gente vai estar lá para prestigiar essa população maravilhosa dessa cidade linda, que é o município de Óbidos. Queria agradecer também a gentileza, estive recebendo alguns deputados semana passada, lá no município de Ananindeua, onde nós colocamos o papo em dia, a conversa foi muito legal, o deputado Eliel. Alguns faltaram, o deputado Fábio faltou, né, o deputado Vinícius, e é muito bom a gente se juntar a essas pessoas que estão ajudando a desenvolver o estado do Pará. No mais, muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Eric.
Não temos mais deputado inscrito no horário de liderança, portanto, passaremos para o grande expediente. Está inscrito no grande expediente, é um prazer chamá-lo, o novo dono do Avante no estado do Pará, deputado Wesley Tomás. Senhor presidente, cumprimentar os demais parlamentares. Ontem estive na nossa capital Brasília, onde tivemos o retorno de tratativas referente às ações de fiscalizações no interior do estado, na região do Tapajós. Estivemos com o presidente do ICMBio, história de que IBAMA e ICMBio não recebe políticos para tratar de demandas, isso é conversa. Quem tenta buscar essas entidades consegue falar sim. E a nossa maior preocupação, presidente, é que nós temos um grande imbróglio para ser resolvido, deputado Braz. O ICMBio não reconhece a licença municipal e nem licença estadual. Uma APA criada há 17 anos atrás, nunca o ICMBio se manifestou e agora aparece se manifestando, dizendo que quem tem que autorizar o licenciamento é o ICMBio. E daí a gente sabe que quando sai da esfera municipal, o governo do estado já não dá conta de licenciar toda a nossa realidade do estado. Mandar para o federal bagunça mais ainda isso. Eu acho que a responsabilidade de licenciar deve ser de quem está lá na ponta, lá, de quem sofre lá na base, que é o município. E resumindo, notícia não é boa, porque a gente precisa agora, para uma outra audiência de maior porte com o Ministério de Meio Ambiente, que a SEMA do estado e a SEMA do município possam participar desse debate, desse diálogo, dessa construção. E quando eu digo que a notícia não é boa, porque a pequena mineração não interessa a SEMA do estado, só interessa as grandes. Se fosse para o Apeba chamando, a Vale chamando, essa turma certamente iria, mas o diálogo com a SEMA do estado para com a atividade de menor impacto, infelizmente, não há interesse dessa pauta. Aí a gente fica aqui numa situação difícil, nosso líder de governo não está aqui, vou novamente pedir o apoio a ele, estamos aqui com quase 8 meses de mandato, já pedimos várias pautas junto ao governo para a gente poder tentar encaminhar um diálogo, ajudar o governo do estado a resolver aquele problema da região, mas infelizmente a gente nunca teve êxito nisso e nós vamos continuar aqui fazendo a nossa parte. A responsabilidade, estamos aqui para somar, mas preciso passar a bola aqui para o gestor de Itaituba. Ele precisa sair de Itaituba e correr atrás. IBAMA e ICMBio está de portas abertas, a responsabilidade é da prefeitura, por mais que a gente faça o debate, faça o diálogo, mas querendo ou não, a caneta no final, ela não é do deputado, ela é do administrador da cidade, a SEMA fica na pasta da administração local, e a gente precisa resolver, porque hoje mais de 1.000 títulos de garimpo legalizado temos em Itaituba, e há essa grande confusão. Qual foi o ponto alto da nossa conversa com o presidente do ICMBio? Bom, se quem está dentro da área branca, dentro de APA, a área que por lei pode ser garimpado, pode ser trabalhado, pode ser feito trabalho de uso sustentável, tem um equipamento queimado, você está empurrando aquela turma que está dentro de uma área legal para trabalhar na área ilegal, porque tem o equipamento destruído de todo jeito. Então, nós pedimos ao chefe do ICMBio que faça esse diálogo com o IBAMA, que reveja aonde essas operações de destruição estão acontecendo, porque eles estão empurrando cada vez mais a classe para a ilegalidade. E quem perde com isso é o meio ambiente. Eu acredito que um dos problemas está junto do governo federal, que o governo federal tem muita gasolina para fiscalizar e nenhuma gasolina para legalizar. E daí a gente não consegue ter uma atividade da forma que deveríamos ter, e eu volto a afirmar aqui nesta tribuna, o maior problema ambiental que acontece no nosso estado é a falta de legalidade. Com legalidade, certamente evitaria muita coisa que ocorre nos nossos interiores do estado. A capital, às vezes, não entende disso,
Porque a capital não produz quase nada. As maiores riquezas do estado estão no interior, está no sul do Pará, está no Tapajós. Então, às vezes eu estou falando aqui, quem assiste pode dizer, esse cara está falando bobagem. Não, a capital não tem produção nenhuma, de nenhum setor, nem do agro, nem da mineração. Então, é natural que essa discussão, às vezes, cause estranheza para quem escuta aqui. Mas a gente que vem da ponta, que vem da base, sabemos da realidade, estamos buscando aqui fazer a nossa parte, sabemos as dificuldades. Essa é uma luta que ela tem que sair do campo da ideologia. Todos da classe política, principalmente da nossa região, que é a mais afetada hoje, mais prejudicada hoje, tem que se unir, porque, do contrário, quem está sofrendo é a economia da nossa região e estamos aqui, claro, para buscar resolver essa problemática. No mais, era isso. Agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso presidente pelo apoio. Mal tinha chegado de Brasília, recebemos o convite do presidente do IBAMA, do ICMBio, com a confirmação da agenda, e de imediato a Assembleia já nos devolveu para Brasília para a gente poder representar esta casa e os interesses do povo paraense. Obrigado, Wesley. Eu convido o deputado Eric Monteiro novamente, porque Vossa Excelência está escrito no grande expediente, deputado. Abre mão? Deputado abre mão do pronunciamento. Eu convido o deputado Renato Oliveira, essa liderança de Bragança. O deputado também abre mão do seu pronunciamento. Eu convido o deputado Aveilton Souza, mesmo não se encontra em plenário. Convido, portanto, o deputado Rony Silva. Deputado Rony Silva, ele está... Saiu, convido o deputado Gustavo Cefé. Deputado Gustavo Cefé, até agora ainda não chegou na casa. Convido a deputada Maria do Carmo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor presidente, todos os nossos diletos pares que estão sentados ao vosso lado. Na verdade, agora eu quero falar de uma coisa que eu entendo da maior importância. E aí, deputado Josué Paiva, eu acho que é uma oportunidade para que o senhor possa dialogar mais precisamente com o governador sobre essas questões importantes que foram pautadas pelo senhor, as que foram pautadas pelo Wesley, porque chegou, deputado Wesley, desculpa, porque chega nesta casa, ontem, um instrumento importantíssimo do governo, que é o Plano Plurianual do Governo do Estado, que é um instrumento de planejamento, né, muito importante, de planejamento governamental, que estabelece a médio prazo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para os próximos 4 anos. Esta peça orçamentária administrativa, que eu quero parabenizar aí a secretária de Planejamento que enviou para cá, ela costuma ser, na maioria das vezes, uma peça fictícia. Não é o que eu estou vendo no governo do Estado. Não vi nos primeiros 4 anos de mandato. E agora, eu diria que ao olhar, ler, dar uma olhada, né, sobre o que está escrito nesse instrumento de planejamento, eu entendo como uma possibilidade real de atender a maioria da população, porque ele tem uma questão importante, que eu vi muito isso no governo Lula, vi no governo da governadora Ana Júlia, eu, quando prefeita, fiz isso, que foi a escuta social. O governo do Estado ouviu todas as regiões. Aliás, eu acho até que as prefeituras deveriam ter dado uma importância maior. Eu vi reuniões onde eles só mandaram os técnicos para lá, não teve presença de movimento social e não perceberam a importância do momento que foi a construção do PPA.
quando o governo ouve, justamente para colocar nessa peça o que a maioria da população falou, o que as prefeituras demandaram, o que as autoridades, do ponto de vista político, fizeram. Então, eu penso que é importante incentivar a participação não só dos técnicos, mas principalmente dos representantes do movimento social. O governador, através da CEPLAD, fez essas oitivas sociais, né, que foi um instrumento muito importante que eu percebi, porque foi dialogar na base com a maioria da população e de lá tiraram algumas diretrizes que, a princípio, o que eu percebi, de dar uma olhada rápida no PPA, que ela se alinha principalmente à questão da agenda ambiental do governo do Estado. Então, tenta materializar no PPA o planejamento do Estado no sentido de atender a demandas de natureza ambiental para dar as respostas que o Estado precisa. Então, o nome do plano do nosso Estado, do Pará, é o Pará que queremos: justo, inclusivo e ambientalmente sustentável. Esse instrumento, ele é elaborado no primeiro ano de cada período de governo, tendo que ser apresentado até o dia 30 de agosto desse ano. Então, agora o governo já mandou para cá, e a nós caberá dar uma analisada nos programas que estão inseridos, que foram divididos principalmente em uma sociedade de direitos, crescimento inteligente, trabalho com responsabilidade e gestão pública presente. Então, através desses programas, o governo do Estado tenta chegar até a maioria da população e estabelecer as obras que são importantes, estabelecer, através desses programas, as obras de infraestrutura e as obras de cunho social que o governo se propõe a fazer aí pelos próximos 4 anos. Então, é importante que nós todos que estamos aqui possamos ter um momento, né, para dar uma olhada mais apurada, para ver se a gente pode atender as nossas regiões e ver se lá, porque esse é um dos nossos papéis, é legislar a favor do povo e legislar a favor do Estado do Pará. E que a gente possa, então, estabelecer algumas políticas através desses programas que possam atender as regiões que a gente acha importante. A outra questão que eu quero aqui falar é do próximo dia 7 de setembro, que é uma data de extrema importância para o Brasil, que marca a sua independência de Portugal, que foi proclamada no ano de 1822. Atualmente, esse festejo do 7 de setembro, ele tem algumas dimensões que eu considero importantes. A primeira delas é a questão da soberania nacional. É o momento de afirmar a soberania do nosso país, a soberania da Amazônia. É importante afirmar que ele simboliza o momento em que o Brasil se tornou uma nação independente, livre das amarras coloniais, e que isso não pode retroceder nunca. Nunca. O Brasil é um país autônomo. O Brasil é um país que agora está se reposicionando à frente do mundo inteiro, aonde o presidente Lula tem ido para nos representar em vários fóruns internacionais que o Brasil estava alijado por conta dos últimos 4 anos. Então, isso representa justamente sair das amarras de Portugal outrora, representou o início de uma trajetória de uma nação soberana com sua própria identidade e destino. E eu tenho certeza absoluta que esse 7 de setembro deste ano será para marcar a nossa soberania, será para marcar o reforço importante das instituições nacionais, como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, como esses instrumentos que dão ao Brasil a certeza absoluta da sua soberania, da sua independência e do seu posicionamento com questões internacionais. Esse 7 de setembro, para mim, também é um respeito à história, deputado Carmona, porque comemorar o 7 de setembro é uma oportunidade para relembrar e honrar
os mais diversos líderes e heróis que desempenharam um papel fundamental na luta pela independência do nosso país, como o nosso Dom Pedro I, que foi o primeiro a se rebelar para essa dependência do nosso país para Portugal. Isso contribui cada 7 de setembro, quando as escolas vão para a rua, quando as igrejas se posicionam, sejam elas católicas, evangélicas, é uma forma, em qualquer igreja, é uma forma de manter viva a memória histórica. Quando eu vejo as escolas municipais com as suas crianças, quando eu vejo os jovens, imagina lá em Santarém, a Quinta URI, sei lá como é o nome lá do negócio de educação do Estado, tentou proibir os alunos do ensino médio de desfilar. Eles se rebelaram para isso, porque é o momento que eles estão na rua, que eles mostram os programas das escolas, que eles mostram o seu respeito à nossa nação, ao Brasil. É o momento que eles têm com muito orgulho, que eles vão com as suas bandas marciais, que são históricas dentro das escolas. Os jovens gostam disso. É o momento que eles estão juntos para se expressar através da musicalidade. Aliás, deputado Carmona, uma das escolas que tem uma banda marcial das melhores são as escolas evangélicas em Santarém. E eles dão um show no 5 de setembro, no 7 de setembro. Quando eu era prefeita, eu separei as escolas de ensino médio municipal do dia 7. Dia 7, no meu município, no município de vocês, com certeza são as Forças Armadas. Mas os jovens de ensino médio e as crianças querem e têm orgulho de estar desfilando, defendendo as cores das suas escolas num momento como esse. Os valores democráticos que vêm com a comemoração do 7 de setembro. A independência do Brasil, ela simboliza o desejo da autodeterminação dos nossos povos, uma governança democrática, ouvindo o que o governador acabou de fazer, é um respeito à nossa história do Pará, ouvindo as mais diversas regiões para um momento importante como é o PPA. Então, o 7 de setembro reforça a importância de valores democráticos, como a liberdade, a independência, que devem ser valorizados e protegidos. Eu não imagino o povo brasileiro com menos liberdade e menos independência do que o que nós já conquistamos até hoje. Eu não imagino um povo proibido de se expressar, um povo proibido de respeitar as suas diversidades, as suas diferenças. Esse é o povo brasileiro. Só para finalizar, senhor presidente. Deputada, seu tempo terminou. Vou lhe dar agora 30 segundos. Estou diminuindo de 1 para 30 segundos. Em resumo, o 7 de setembro é uma data que evoca sentimentos de orgulho, de respeito à história e união nacional. Além disso, reforça valores fundamentais que são essenciais para a construção de uma nação empoderada, democrática, inclusiva e próspera. É um dia para refletir sobre as conquistas do passado e inspirar o compromisso contínuo com um futuro cada vez melhor para o Brasil e para o seu povo. Eu convido o líder do governo na casa, o deputado Irã Lima, porque só quem tem falado é a vice-líder do governo na casa. Então, vou ouvir a voz do líder do governo hoje. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom dia, senhor presidente. Hoje a mesa diretora está repleta de deputados. Estou achando, Brás, que tem deputado Brás, tem mais deputado na mesa diretora do que no plenário hoje, tá? Está bastante concorrida mesa. Então, saudar a todos os deputados, saudar o povo do Pará. Ontem, senhor presidente, estivemos juntos na posse de 2 novos desembargadores, e um desembargador em particular vem da OAB, está indicado entre os advogados do Pará, e foi escolhido
pelo Conselho da OAB para compor uma lista de 12 nomes que foram levado ao pleno do... Foi composto de 12 membros e o Conselho da OAB reduziu essa lista de 12 candidatos para 6 candidatos e, dentre esses 6, foram encaminhados para o pleno do TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e lá foi reduzido para 3 nomes. E o nome escolhido pelo governador foi o do advogado Alex Centeno. E ontem estivemos na posse dele para uma grande festa apresentada ali no plenário do TJ ontem. Então, eu quero aqui desejar sucesso ao Alex Centeno nessa nova missão, um jovem advogado que hoje se torna desembargador do Estado do Pará. E nessa função, esperamos que ele faça justiça, que ele faça o trabalho daquilo que a sociedade, o povo paraense espera do Alex Centeno. Então, parabenizar o nosso novo desembargador do Tribunal de Justiça do Pará, Alex Centeno, e com isso que ele faça um grande trabalho em prol da sociedade paraense. Então, registrar aqui nessa casa a nossa felicidade e alegria de ter um novo desembargador que vem com a visão que traz da sua carreira como advogado, como jurista, e isso nos coloca numa função de vanguarda. Um jovem que passa a debater e que os desembargadores mais experientes vão ter que ouvi-lo, vão ter que escutá-lo, e ele também ouvir a voz da experiência daqueles desembargadores que têm mais de 20 anos, mais de 30 anos, mais de 40 anos de magistratura. Então, vamos unir a juventude do nosso desembargador Alex Centeno com a experiência dos desembargadores que lá estão na magistratura há muito tempo. Então, parabenizar o desembargador Alex Centeno e desejamos sucesso nessa sua nova missão de vida que ele vai ter em defender, em fazer justiça para o povo do Pará. Mas, presidente, nós também vimos ontem o nosso governador chegando, que veio lá do Mangueirão, um estádio belíssimo que foi reconstruído pelo governador Helder, e com isso vai sediar na próxima sexta-feira o jogo da Seleção Brasileira pelas eliminatórias da Copa de 2026. Brasil e Bolívia, na próxima sexta-feira, vão estar aqui usando uma das arenas mais bonitas do Brasil e que foi feita todo com recurso do Estado do Pará. Então, eu quero parabenizar o governador Helder por essa grande obra. E por causa dessa grande obra que ele fez no Mangueirão, a Seleção Brasileira vai estar aqui no próximo dia 8, fazendo o primeiro jogo válido pelas eliminatórias da Copa de 2026. Então, para nós, é uma alegria estarmos vendo aqui já a Seleção Brasileira em solo paraense, treinando no Mangueirão, no gramado do nosso Mangueirão. E com isso nós vamos ter, se Deus quiser, na próxima sexta, uma exibição de gala da Seleção Brasileira, e com isso eu tenho certeza que a população paraense, os amantes do futebol, vão ficar muito felizes, como nós estamos, né? A torcida do Paysandu, feliz que o nosso time está nesse quadrangular decisivo, e se Deus quiser, o Paysandu sobe ainda esse ano para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então é assim, Eric, que a gente está querendo trabalhar e continuar trabalhando, torcendo para o nosso time, o Paysandu, que só ele do Pará está participando agora do campeonato. Os outros já estão de férias, tá? Mas esperamos que se recupere. Vai ter uma disputa na eleição agora lá para esse outro nosso rival paraense, mas depois a gente faz os comentários em particular aqui, viu, Zeca, sobre esses candidatos que estão lá participando da eleição do seu clube do coração, entendeu? E aí depois a gente conversa sobre isso para a gente ver esse futuro, porque nós precisamos. O Paysandu sem um Remo não existe, o Remo sem um Paysandu não existe. O que vale é essa rivalidade no futebol paraense. Então, para nós é uma alegria estarmos vendo a Seleção Brasileira no nosso estado e, com isso, valorizando essa grande obra que foi feita no nosso estado olímpico, o Mangueirão. Então, são situações que ocorrem no nosso estado e, para isso, estamos aqui parabenizando o nosso governador Helder por essa grande obra e que agora o Brasil todo vai ver de perto
esse nosso estádio, vai ver televisivamente esse nosso estádio tão bonito que está aqui dentro da nossa querida Belém do Pará, no Pará e na Amazônia. Então, presidente, queremos fazer essa construção. Ontem nós aprovamos aqui importantes projetos para a manutenção da floresta amazônica, para prepararmos a nossa juventude, os nossos estudantes, já a partir da educação, ter a conscientização pela sustentabilidade da nossa floresta. Então, parabenizar o governo, parabenizar essa casa pela sensibilidade em aprovar os empréstimos ontem, que são empréstimos com financiamento a juros muito baixos, que o Estado vai receber, e antecipar ações importantes para a sustentabilidade da nossa floresta amazônica. Então, era isso que eu tinha para falar, agradecer e parabenizar essa casa por essa sensibilidade pela aprovação desses projetos tão importantes para o Pará, tão importantes para o Brasil e tão importantes para mantermos a estabilidade do clima mundial. Era isso, senhor presidente, tinha para falar. Muito obrigado e bom dia a todos. Deputado Irã. Confesso que me perdi um pouco. Parece ser o deputado Rony Silva, é isso? Deputado Carmona, então. Vossa Excelência está inscrito, deputado. Vou reiterar meus parabéns a Vossa Excelência, de coração. Você sabe que Vossa Excelência sabe do meu carinho, do meu apreço. Vossa Excelência não pegou carona de ninguém. Deputado Tiago Araújo. Está em campanha em Belém do Pará. Deputado Carlos Bordalo. Não está, não sei se é candidato, não sei o que. Deputado Elias Santiago. Também não está. Deputado Eliel Faustino. Deputado Eliel Faustino estava aqui ao meu lado, quando eu vejo já está o Braz sentado. Essa mudança foi muito rápida, nem percebi. É o deputado? Ele está aí? Sumiu. Deputado Eliel Faustino não se encontra e tal. O deputado Fábio Freitas. Estava aqui também. Vamos lá. Bom dia a todos, deputados, TV Alepo, servidores da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também. Quero falar a respeito aqui, algo de suma importância. Fomos lá na Assembleia Legislativa de São Paulo representar aqui tanto o governo do Estado como o Parlamento a respeito do segundo Fórum Nacional e Internacional da Amazônia. Foram vários estados. E fomos lá, foi uma grande honra participar dessa sessão especial, né? Foram discutidos lá temas cruciais como sustentabilidade, turismo ecológico, preservação ambiental, ações humanas e projetos governamentais inovadores. Lá pudemos ver que aqui no Amazonas tem uma indústria que pega o pneu e tritura ele e coloca dentro do asfalto. Vamos fazer uma visita para que isso venha a ser feito aqui também no nosso estado. Interessante, uma forma sustentável de levar nessa política pública. E falamos lá da importância da COP30, passamos o vídeo institucional do governo do estado, mostramos o trabalho e empenho do nosso governador Helder, como também da vice-governadora Hanna, e na oportunidade lá nós podemos debater questões ambientais globais. Teve a presença do ministro, do desembargador do TRE do Amapá, Gilberto, que esteve lá falando também da Amazônia, ele que é do Pará, mas está lá no Amapá, e foi muito legal. O Pará está na vanguarda dessas discussões, comprometido também com a preservação da nossa Amazônia e o desenvolvimento sustentável. Então, essa foi a oportunidade que tivemos de estar lá.
E na mesma oportunidade, logo em seguida, teve a sessão solene dos Cavaleiros Templários, onde tive o reconhecimento com a medalha pelo nosso compromisso com causas nobres. Cavaleiros Templários eram aqueles que ajudavam na peregrinação das pessoas até a Terra Santa contra os saqueadores, né? E foi algo muito glorioso lá no momento que nós participamos. E falar para cada um dos senhores, das senhoras, que aqui se fazem presente, que nós, como presidente da Comissão de Agricultura, Terras, Indústria, Comércio e Serviços, entre aspas, empreendedorismo e cooperativismo, neste mês, deputados, até o final do mês, vamos estar fazendo a nova agenda do mês de outubro e novembro, para ir visitar alguns locais em loco. Como o deputado Wesley falou aqui, fomos também lá no ICMBio, fomos no DENIT, fomos também no INCRA, fomos em vários órgãos do governo federal pedir apoio, como no IBAMA também. Eu quero deixar bem claro para a população que terras embargadas, com embargos e PRODs, notificados pelo IBAMA, vou dar um exemplo, sua terra foi invadida, ou tem embargos ou PRODs, e você recebeu uma notificação, e se você coloca ali 50 mil bois em cima da terra, de um lugar embargado, daqui a 30 dias o IBAMA vai voltar, para retirar o que tiver que estar dentro dessa área degradada, embargada. Foi-me procurado uma pessoa, ou várias pessoas, pedindo para que eu viesse pedir a oportunidade para se retirar o gado. É quase que impossível fazer isso. Nem com influência, nem com jeitinho. Uma pessoa falou, Fábio, fale na tribuna sobre isso, então vou falar aqui. Se a sua área estiver embargada, com PRODs ou embargos, e está notificada que você tem 30 dias para tirar o seu gado, você tem que tirar o gado em 30 dias. Agora, quem precisar da oportunidade de regularizar, já falamos no ITERPA com Bruno Cono, a respeito do CAR, do CAF, já falamos lá em Brasília com o governo federal. Vocês podem procurar a comissão, que nós estamos prontos à disposição para ajudá-los, para resolver e mitigar essa situação. Obrigado, senhor presidente. Deputado líder do MDB, deputado Zeca Pirão, inscrito para falar. Bom dia, deputadas, deputados. Bom dia, funcionários desta casa, que sempre nos recebe aqui de manhã cedo. Bom dia pelo trabalho de vocês aqui nesta casa. Bom dia, presidente. Eu subo essa tribuna por vários motivos, e um deles é que o Irã falou aqui sobre o nosso Mangueirão. E o mais importante de tudo é o reconhecimento da CBF, uma reunião dentro do Mangueirão, que tinha mais ou menos umas 20 pessoas, e dizendo que ele queria trazer mais jogos para cá, para o estado do Pará, para o Mangueirão, porque ele ficou impressionado com a estrutura que o Mangueirão representa hoje no futebol. Então, isso é muito bom saber que gente de fora, e o presidente da CBF, reconhecer que a obra, esse Mangueirão não se deve a nenhum lugar do Brasil. Nenhum. Então, é um estádio que realmente
de primeira linha, que foi preparado para receber a seleção brasileira, e nos dá muito orgulho de saber que tem reconhecimento do próprio presidente da CBF. Nosso amigo Fábio subiu aqui e falou sobre asfalto. Amigo Fábio, eu estive 3 meses e meio atrás em São Paulo, para a grande feira. Tudo que se refere a asfalto, tudo que se refere à construção, a parte terraplanagem, calçadas, concretos, limpeza. Eu estive presente em São Paulo e uma grata satisfação, deputado, tudo bem? Uma grata satisfação que eu tive lá é que a empresa que está modernizando o asfalto no Brasil é uma empresa de Ananindeua, uma empresa que é instalada há mais de 30 anos em Ananindeua, que é a CBA. A CBA é de um amigo meu, da família, Luiz Soares, que tem sido incansável para mudar o sistema de asfalto na nossa cidade e já começou a fazer esse asfalto, incrível que pareça, já em São Paulo. E agora, este ano, vai ser implantado aqui no estado do Pará. Como disse o deputado, é um asfalto realmente renovador, um asfalto que vai realmente mudar essa característica de colocar o asfalto hoje, daqui a 2 meses, está tudo esburacado. Então, isso é uma vergonha. Então, isso realmente vai mudar a tecnologia daqui do asfalto no nosso estado do Pará, pela uma empresa paraense, uma empresa de Ananindeua, que é hoje considerada a melhor empresa do Brasil em termos de qualidade de asfalto. Tá? E dizer a vocês também que nós não estamos aqui parados em termos só de projetos. Eu sempre disse que eu não sou homem de fazer projetos, eu sou homem de sair, correr atrás para trazer coisas interessantes, coisas que a população possa usar dentro de Belém, possa se beneficiar dentro de Belém. Então, eu estive conversando em Fortaleza, a primeira reunião que eu tive, há 60 dias atrás, com um grupo chinês da maior indústria do mundo, sobre tecnologia, né, de rua, tecnologia de filmagem, de gravações, né? Então, essa empresa, ela está aqui em Belém, já conversou com o secretário de Educação, pedi para essa empresa fazer uma escola inteligente, primeira escola inteligente no Brasil. Ela se propôs fazer de graça para o governo do Estado e outras coisas mais eles vão dar de graça para o governo do Estado do Pará, para poder dar COP, para a segurança, que é muito importante para nós, de todas essas pessoas que vêm para cá. Para vocês terem uma ideia, é a única empresa que tem uma câmera que pega 20 quilômetros. É a única empresa no mundo que tem uma câmera que pega 20 quilômetros, qualquer tipo de acidente, roubo, que quer que seja, essa câmera ela vai, faz a captação e transmite para os órgãos competentes. Então, a gente procura fazer esse tipo de trabalho, trazer benefício para a população. É na educação, é no esporte, é no transporte e também, nós estamos trazendo também na parte de lixo, trouxe uma empresa, né, que nós estamos há 60 dias aqui em Belém. Eu digo nós porque eu fiz, quem trouxe essa empresa fui eu. Tá? Ela é uma parte, 75% a tecnologia dela é alemã e 25% é brasileira. Essa empresa ela tem usinas de lixo, onde definitivamente Belém não terá mais lixo. Todo dia essa usina ela destrói o lixo e monta, em cima desses lixos, ela monta tijolos, telhas, materiais de construção para escolas, para casas populares, monta as placas de 3 metros de largura por 8, tá? 3 metros de largura por 8 de comprimento, por 3,5 centímetros de grossura, para fazer paredes, fazer chão, fazer o que vocês quiserem, piso. Então, é uma tecnologia nova, aonde já foi apresentado
para a Secretaria das Cidades, onde todos os secretários diretores adoraram a ideia. Foi apresentado para a SEMA, o Mauro, com a sua equipe, também adoraram o projeto. Foi apresentado por Ricardo, da PGE, também gostou muito do projeto. Foi apresentado para o governador o projeto, também o governador gostou muito do projeto. Então, não tem mais desculpa. Se querem resolver o problema do lixo na região metropolitana, é por esse lado, que é um lado simples, não tem segredo, não amontoa lixo nenhum em nenhum parque, porque são 4 usinas que vão ser usadas, e todas as 4 usinas elas vão ter todo dia destinação ao lixo 100%, não sobra nada dentro das áreas, tá? E o próprio lixão do Aurá, ele vai ter uma usina própria lá dentro para poder acabar com aquele lixão. Ainda tem isso, ainda vai acabar com o lixão do Aurá, todo aquele lixo, né, e vai ser transformado em material de construção. Com isso, quem ganha? Quem ganha é o governo do Estado, quem ganha são as prefeituras, porque a fábrica se destina uma porcentagem de graça para o governo do Estado, para a prefeitura construir escolas e casas populares. Então, é um projeto que eu passei 12 anos procurando. 12 anos foi um trabalho muito grande, porque todos os projetos que eu via, eu viajava, não chegava ao ponto final destinado, sempre sobrava alguma coisa. Onde vai o showroom? Onde vai sobrar? Aí não tinha, não tinha a resolução do showroom. Aonde o ferro? Aonde o vidro? Aonde a bateria? Aonde a pedra vai ser destinado? Não tinha. Então, mas esse projeto tem destinação para todo o material do lixo. Então, 100% do lixo em Belém, na região metropolitana, já tem solução, tá? O governo já sabe, né? Não passei para a prefeitura, porque a prefeitura, infelizmente, não dá conta nem do lixo das secretarias, imagina da cidade. Então, está tudo encaminhado, já feito várias reuniões, só falta o governador bater o martelo para poder dar continuidade definitivamente no sistema do lixo. E será o primeiro estado, porque cidadezinha já tem no Rio Grande do Sul, já tem em vários locais que estão fazendo esse mesmo projeto que eu trouxe para cá. Então, eles estão indo viajar para conhecer, os secretários, adjuntos, estão indo lá conhecer para poder viabilizar para a nossa cidade de Belém, para a nossa região metropolitana. Então, é isso, gente. A gente procura fazer trabalhos que realmente desenvolvam a qualidade de vida das pessoas, tá certo? É isso que eu procuro fazer aqui, correr atrás das coisas boas. Estamos correndo atrás de teleféricos para Belém, estamos correndo atrás de várias coisas boas para cá, para Belém, para poder mudar Belém, fazer uma cidade turística, uma cidade que possa realmente dar orgulho de morar, né? Não essa cidade aqui cheia de lixo, com saúde que não tem nem remédio, nem um AS tem nos postos de saúde. Eu tinha visto... Um minuto só, para... 1 minuto, deputado. Então, é o que eu quero dizer para vocês. Belém está entregue às baratas. Infelizmente, sabe? Infelizmente. É uma cidade que a gente vive, que a gente ama, mas está vendo que não tem interesse da prefeitura em nada. A gente faz filmagem para o prefeito, pede para ele não resolve. Aí eu que tenho que contratar caminhão, eu que tenho que contratar carregadeira e dar o destino final dos lixos. Estou tirando quase 10 caminhões de lixo por dia dentro de Belém. Se você andar por Belém, não tem um bairro de Belém que não esteja lotado de lixo. Não tem um bairro. Tá? Então, com isso, gente, a gente fica muito triste de ver a prefeitura jogou a toalha. Essa que é a verdade. Está esperando só terminar o mandato dele para ele poder ir para Portugal. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zeca Pirão. Deputado Josué Paiva está inscrito para se pronunciar. Deputado abre mão do pronunciamento. Eu convido o deputado Aveilton Souza para se pronunciar.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores, todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A minha participação aqui hoje fala na tribuna, se diz exclusivamente a uma fala que eu assisti do nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente declarou durante uma entrevista que defende o voto secreto no STF. E eu, como advogado, como atuante, como alguém que conhece o judiciário, que conhece os princípios constitucionais e da legislação, ouvi isso de uma forma muito curiosa, para não dizer outra palavra. Quando a gente quer colocar algo em secreto, é porque a gente teme alguma coisa, na maioria das vezes. E não justifica o presidente do país dizer que a nossa Corte Suprema deveria escrever e fazer seus votos de forma secreta. Isso é inadmissível. Existe um princípio na Constituição Federal, na legislação, que fala do princípio da publicidade dos atos públicos, ao qual os agentes públicos, os agentes políticos estão submetidos a isso. Então, da feita que eu defendo que a Corte Suprema do país tenha que fazer seus votos em sigilo, é algo que não dá para compreender, principalmente vindo do presidente da República, e uma república que preza pela transparência e pela democracia e pela publicidade. Eu achei que foi muito infeliz a fala do presidente, vamos encarar isso como mais uma fala de devaneio, e seguir em frente acreditando que isso não seja jamais aprovado em âmbito nacional e nenhuma das instâncias do Poder Judiciário. Deputado Wesley. Deputado Aveilton, te parabenizar por esta fala da tribuna e dizer que a gente só tem as redes sociais para falar sobre isso. Você não vai ver nenhum veículo de comunicação falar sobre isso, tá? Infelizmente, toda a mídia do Brasil está comprada, está silenciada, se rendeu aos pés do atual presidente e, lamentavelmente, felizmente, nós temos as redes sociais para estar divulgando essa vergonha alheia que o nosso presidente está fazendo o povo brasileiro passar. Parabéns. Obrigado, deputado. O senhor resumiu bem, isso é uma vergonha. É uma vergonha ouvir a maior autoridade do país defender a aplicação de sigilo nos votos do STF. Hoje, se você quiser participar de qualquer audiência, ouvir qualquer relato de sentença, de manifestação, de parecer, nós estamos amparados pelos princípios e vem o presidente na contramão de tudo isso, na contramão da Constituição, na contramão dos diplomas legais, defendendo a aplicação de sigilos no votos do STF. Ainda que seja a Corte Suprema, que tem que observar cada vez mais os princípios constitucionais e legais, então a gente vai sempre se comportar de forma contrária a esse tipo de posicionamento, defendendo sempre a aplicação do princípio da transparência, da publicidade e da verdade real de todos os fatos que devem ser tratados pelo Judiciário. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Maria do Carmo já falou, portanto, terminou o horário do grande expediente. Nós iremos passar para a ordem do dia. Eu vou pedir para a deputada Silene presidir aqui a ordem do dia, enquanto eu atendo a deputada Marinô e mais uma outra pessoa que se encontra aqui nos gabinetes. Deputada Silene, por favor. Estamos no grande expediente. Próximo orador inscrita, deputado. Já falou. Então, não há mais oradores inscritos. Passamos agora para a ordem do dia. A ata da sessão anterior, lavrada nos termos dos artigos 165 e 166, está inserida no sistema de tramitação, previamente distribuída, impressa em meio físico, independente de votação, será considerada aprovada. Passamos agora para a leitura dos pedidos de licença de deputados deferido pelo presidente ou pela mesa diretora nos termos desse regimento. Requerimento número 481, de autoria do deputado Eric Monteiro, solicita licença nos dias 12 e 13 de setembro por motivo de viagem.
Requerimento número 482, de autoria do deputado Gustavo Sefer, solicita licença no dia 6 de setembro para tratar de assunto particular. Requerimento número 483, de autoria da deputada Lívia Duarte, concessão de licença parlamentar no dia 6 de setembro. Requerimento número 485, de autoria do deputado Zeca Pirão, solicita licença para o dia 5 de setembro, para cumprir agenda externa com assuntos parlamentares relacionados ao gabinete. Deputado Carlos Bordalo solicita licença, através do requerimento 486, para o dia 6 de setembro do corrente. Por motivo de viagem ao Rio de Janeiro para participar do 6º Fórum Brasileiro de Saúde Mental, representando a Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Mulher, da Juventude, da Pessoa Idosa e Minorias. Requerimento número 487, de autoria do deputado Carlos Vinícius, solicita licença para o dia 6 de setembro. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Realização. Requerimento número 488, de autoria do deputado Torrinho Torres, solicita licença nos dias 3 e 4 de outubro. Não há mais pedidos de licença. Passamos agora para a comunicação da presidência. Nos termos dos artigos 72 e 73 do Regimento Interno, a presidência anuncia que foram aprovados de forma conclusiva nas comissões os seguintes projetos. PDL 8/2023, deputado Gustavo Sefer, título honorífico de honra ao mérito, pós-mortem, para Leonor Pereira de Costa Melo. PDL 9/2023, deputado Bordalo, título honorífico de cidadão do Pará, a doutora Flávia Cristina Silveira Lemas. Após este anúncio, os projetos serão encaminhados ao governo do Estado. Não há mais comunicação da presidência. Passamos agora para os requerimentos. Não há requerimentos sobre a mesa, portanto, passamos para a apreciação da matéria em pauta. Primeiro item da pauta, projeto de lei número 486, de autoria do deputado delegado Nilton Neves, turno único, votação secreta, veto parcial. Institui, no mês de maio, a Semana Padre Bruno Sec, como estímulo à participação da população de nosso Estado à prática solidariedade. Parecer da Comissão de Justiça favorável ao veto. Portanto, temos votação nominal, não há inscritos para discutir. Passamos para a votação. Solicito às senhoras e senhores deputados que se encontram em seus gabinetes, sala VIP, sala das comissões, que compareçam ao plenário deste poder. Teremos votação secreta, veto parcial. Consulto se o deputado Irã, líder do governo, irá encaminhar o veto. Senhora presidente, acompanhando o voto favorável, sim. Portanto, a liderança do governo encaminha pela manutenção do voto, voto sim. Solicito à mesa que abra os painéis para que as senhoras e senhores deputados possam realizar a votação do projeto de lei 146, veto parcial. Eu posso fazer isso contigo. É porque eu não tenho Pois é. Eu peço à mesa que abra o painel de votação, por favor.
Deputado Eric, Vossa Excelência ainda não votou. Deputado Ângelo Ferrari. Deputada Paula Titã. Deputado Rony Silva. Deputado Lu Ogawa. Deputada Maria do Carmo. Deputado Bob Fly. Deputado Ângelo Ferrari. Dá 1 minuto e vou encerrar a votação. Por favor, os deputados que ainda não votaram, votem, por favor. Está encerrada a votação. Peço à mesa que nos ajude a divulgar o resultado da votação. Votaram 23 deputados, nenhuma abstenção, 1 voto não e 22 votos sim. Portanto, mantido o veto ao projeto de lei por parte do governo. Está em discussão o projeto de lei número 24/2023, de autoria do deputado Hilton Aguiar. Também veto parcial ao projeto de lei, que fixa norma e disciplina a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida ao transporte de passageiros nas embarcações de qualquer natureza no Estado do Pará e dá outras providências. Parecer favorável das comissões, da Comissão de Justiça, parecer favorável ao veto. Não temos deputado inscrito para discutir o veto. Nem temos deputado inscrito para fazer o encaminhamento. Deputado, caiu agora, deputado. Senhor presidente, fazer o encaminhamento pelo voto sim, acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Voto acompanhar o parecer favorável ao veto da Comissão de Constituição. Voto sim. Não temos mais deputado inscrito para discutir, para encaminhar. Portanto, abro o painel de votação para que os deputados possam votar.
Deputado Dirceu Tenkaten, ainda não votou. Mais uma vez, deputado Ângelo Ferrari. Deputada Paula Titã. Deputado Zeca Pirão. Declaro encerrada a votação. Peço à mesa que nos ajude a divulgar o resultado. Votaram 25 deputados, nenhuma abstenção, nenhum voto não e 25 votos sim. Portanto, mantido o veto ao projeto de lei por parte do governo do Estado. Aproveito e passo a presidência dos trabalhos à deputada Silene Couto. Qual é o terceiro, é? Próximo projeto da pauta, projeto de lei número 408/2022, de autoria do deputado Dr. Galileu. Turno único, institui a Semana Estadual de Conscientização, Atenção à Doença Falciforme no âmbito do Estado do Pará. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças. Não há inscritos para discutir. Em votação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo projeto da pauta. Projeto de lei número 322, de autoria do deputado Ângelo Ferrari, turno único. Institui o Dia do Lutador de Artes Marciais Paraense e dá outras providências. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças. Para discutir, o autor do projeto, deputado Ângelo. Ausente. Não há mais inscritos para discutir. Em votação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo projeto da pauta. Projeto de lei número 54/2023, de autoria do deputado Elias Santiago, turno único. Declara a obra musical da artista Dona Onete como patrimônio cultural e material do Estado do Pará e da outras providências. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Finanças. Não há inscritos para discutir. Em votação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 155/2023, de autoria do deputado Braz. Matéria em regime normal, turno único. Classifica como instância turística para o Estado do Pará o município de Parauapebas e dá outros provimentos. Parecer favorável das Comissões de Justiça e Cultura. Não há inscritos para discutir. Em votação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de indicação número 42/2022, de autoria do deputado Fábio Filgueiras. Matéria em regime normal, turno único. Dispõe sobre a criação do cargo de profissional de apoio escolar, mediador pedagógico e cuidador no âmbito do Estado do Pará. Parecer favorável da Comissão de Justiça. Não há inscritos para discutir. Em votação. Deputados que concordam permaneçam como estão. Nada mais havendo a tratar, convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão ordinária do próximo dia 12 de setembro, hora regimental, seguida de quantas tantas sessões extraordinárias forem necessárias para a deliberação da matéria em pauta, e declaro encerrada a presente sessão.